Querido irmão, querida irmã, sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAD. Falando em FAD, estou aqui justamente aqui nas dependências da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, fazendo a gravação deste programa O Pão da Palavra. Sou o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise exegético-teológica de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, que você pode adquirir pela editora Dialética. Nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum e temos como palavra de Deus 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 a versículo 11 a 13a, Romanos, capítulo 9, versículo 1 a 5, Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 23. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Mais uma vez, voltamos para a celebração do tempo comum. E no tempo comum somos convidados a olhar para a vida concreta de Jesus para nos inspirar na vida dele e viver aqui agora os seus valores. Na primeira leitura, nós temos justamente um texto que fiz menção a ele na liturgia do domingo passado. Domingo passado, celebrando a transfiguração do Senhor, e um dos personagens que aparece na cena da transfiguração é justamente a figura de Elias. E na primeira leitura nós temos justamente essa cena de Elias lá no alto da montanha, quando percebe que Deus vai passar, ele cobre o rosto para não ver o rosto de Deus. Porque no Antigo Testamento se tinha essa ideia de que todos aqueles que contemplassem a Deus, vissem o rosto de Deus, morreriam. Mas na verdade, isso é uma perspectiva teológica de revelação. Por quê? Porque se nós lemos agora em paralelo com Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33, que é a cena no qual Jesus está os discípulos estão no barco, então o barco sofre uma grande tempestade, e Jesus vem caminhando em direção a eles sob o mar. Então é uma imagem muito interessante, essa imagem de Jesus caminhando sobre as águas, porque é uma imagem que quer revelar a divindade de Jesus, Jesus enquanto um ser divino, pois lá no livro de Jó se diz que Deus caminha sobre as águas, e se o Novo Testamento apresenta Jesus caminhando sobre as águas, é porque, na cabeça de quem escreveu, Jesus é divino, né? Além disso, a fala de Jesus dirigida aos discípulos é muito importante também. Ou seja, não tenhas medo, sou eu. Ora, sou eu é um nome de Deus no Antigo Testamento. Então, mais uma revelação da, da divindade de Jesus. Então, Pedro, diante desta revelação de Jesus, o que, que ele faz? Senhor, se és tu mesmo, então deixa-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Pedro vai. Então, aqui é interessante, né? A gente muitos gostam de ler o texto de uma forma real, histórica, como se Jesus de fato estivesse andando sobre as águas, mas existe um sentido muito mais profundo disso daí. Então, eu já mostrei para vocês que o fato de Jesus andar sobre as águas é uma forma do autor sagrado mostrar que Jesus é Deus, porque lá no livro de Jó se diz que Deus caminha sobre as águas. Depois, as águas, na literatura bíblica, elas têm um simbolismo muito forte, é o símbolo do mal. Basta você ver lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que Deus não criou as águas já pré-existiam, porque na cultura bíblica, as águas eram o símbolo das forças do mal. Deus não criou o mal, mas Deus repele o mal para que do meio da desordem possa nascer a ordem, possa nascer o bem, do meio do caos possa nascer o cosmos, poderíamos dizer assim. Então, Jesus que caminha sobre as águas significa o quê? Que Jesus, enquanto divino, o mal não ataca Jesus. O mal não tem poder sobre Jesus. Mas o mal tem poder sobre a igreja, que está simbolizado no barco com os apóstolos dentro do barco. E não é assim que a gente experimenta na nossa vida? Quantas vezes a nossa vida é assaltada pelas forças do mal, pela doença, pela violência, pelo desemprego, por tantas coisas ruins que nos acontecem que podem estar simbolizadas justamente nesse mar, nesse mal que assola e que tira a paz e o aconchego da nossa vida, o aconchego da nossa existência, né? Mas é muito interessante. O mal não toca Jesus, mas o mal pode tocar a cada um de nós. Mas em que medida o mal não tocará em nós? Na medida em que caminhamos na direção de Jesus. Então é muito interessante isso. Em obediência à tua palavra eu vou. Então Pedro, obedecendo a palavra de Jesus, Pedro caminha sobre o mar. Ou seja, quando a gente caminha na palavra de Jesus, o mal não assola a nossa vida.
É como se Pedro estivesse caminhando na palavra de Jesus. Jesus disse: vem, vem uma palavra. Então, aquele que tem como alicerce da sua vida, chão de sua vida, a palavra de Jesus, ou seja, o mal não o toca. E esse texto está colocado em paralelo com o texto da primeira leitura, né? Pois se na primeira leitura Elias cobre o rosto para não ver Deus passar, para não ver o rosto de Deus, agora Pedro é obrigado a olhar para o rosto de Deus no rosto de Jesus. Ou seja, o rosto de Deus já nos foi revelado no rosto de Jesus, e olhando para o rosto de Jesus, contemplando a face de Deus, nós podemos superar o mal, caminhar sobre o mal. Mas quando nós tiramos o olho do rosto de Jesus e olhamos para os problemas, para as situações difíceis que a vida nos coloca, então a gente começa a afundar. Vem a crise de fé, né? Então é muito interessante isso. Então é um texto belíssimo que nos ensina um segredo maravilhoso para a gente poder rezar nesse 19º domingo do tempo comum. Qual que é o segredo? O segredo é olhar, contemplar o rosto de Jesus, para que a gente não se deixe abater pelas forças do mal que estão aí ao nosso redor e que querem fazer o barco da nossa vida afundar, o barco da nossa vida afundar. Além disso, nós temos também a segunda leitura, Romanos capítulo 9, versículo 5, que é uma espécie de lamentação de Paulo acerca da incompreensão da parte dos seus irmãos judeus. É muito interessante que Romanos capítulo 9, 10 e 11 é a defesa que Paulo faz do povo judeu dentro da história da salvação. Por que ele escreveu esses 3 capítulos? Porque tinha gente que queria jogar os judeus fora da comunidade cristã, ou seja, pagãos que se achavam melhores que os próprios judeus pelos fatos de terem aceitado Jesus e os judeus rejeitaram. Não. E aqui Paulo vai fazer uma defesa, uma apologia do povo judeu, dizendo: eles são os que receberam em primeiro lugar a promessa, eles são destinatários do reino, etc, etc. O Messias nasceu, foi do povo judeu, etc. Né? Mas só que ele sente uma espécie de lamento, uma espécie de dor pelo fato dos seus irmãos compatriotas não entenderem, não acolherem, não compreenderem Jesus enquanto Messias. Então é interessante quantas vezes a gente anuncia a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, testemunha Jesus ressuscitado no mundo e as pessoas não compreendem, as pessoas não entendem, ou às vezes de uma forma veementemente até rechaçam essa boa notícia de Jesus. Então, diante delas, a gente só tem que fazer o quê? Lamentar e rezar para que um dia a graça de Deus possa fecundar o coração delas. Ninguém converte ninguém, é a graça de Deus que transforma e toca o coração das pessoas, né? Então, cabe a nós sermos semeadores da palavra de Deus, mas quem faz fecundar e germinar é a própria graça que Deus derrama na vida de cada um. Então, peçamos, ao celebrar esse 19º domingo do tempo comum, a graça de não sermos hoje como Elias. Ou seja, nós temos um rosto de Deus a ser contemplado, que é o rosto de Cristo. E ao contemplar o rosto de Cristo, a manifestação de Deus na história humana, que ao contemplá-lo, senti-lo perto de nós, o medo pode ser afastado, porque ele é o eu sou, ele é Deus conosco, ele é Deus presente em nossa vida, e ao sentir Jesus presente em nossa vida, que a gente possa também sentir as forças do mal se afastando de perto de nós. Olhando para Jesus, tendo a presença de Jesus, com certeza haveremos de vencer, haveremos de superar as dificuldades que nos assolam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, de bom sucesso, que nos cede esse espaço para pegar a palavra de Deus, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossa parceira na evangelização, e aqui embaixo está a divulgação da nossa peregrinação para a Terra Santa, nos dias 10 a 18 de junho do ano que vem. Interessados, procurem, entrem em contato aí com a Kelly Mello pelo telefone 035 99845 6167. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.